Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, terapeuta. Vamos ter uma aula hoje no YouTube, a nossa primeira aula. Vamos falar sobre os pés, digamos que são mais fáceis de descrever, né? E por incrível que pareça, assim, pelo menos no meu entendimento, nas pesquisas que eu já fiz, são os pés mais comuns. Tá? Pode ser que essa foi uma pesquisa que eu fiz, mas os pés egípcios são os pés que são mais comuns e mais fáceis de descrever. Então hoje eu vou ter uma aula, né? Eu vou falar sobre os pés egípcios. Então, Andréia, como que é um pé egípcio? Então, eu vou colocar a foto para você, tá? Para você entender como é o pé egípcio. Às vezes as pessoas confundem pé egípcio com pé greco-romano. Não, o pé egípcio, o hálux, ele sempre vai ser assim e os dedinhos caírem, tá? Então, o hálux, ele sempre vocês vão perceber que ele vai estar na frente, ele vai ser mais comprido. Mesmo que seja dedo longo ou dedos médios, vai ficar bem destacado o hálux do pé egípcio. Então, esse é o formato do pé egípcio. Então, hoje nessa aula, começando a falar desses pés, então eu vou começar falando para você como que ele funciona, tá? Porque isso ele nasceu assim. Se você tem o pé egípcio, você nasceu com o pé egípcio. Seu pé não vai se tornar um pé greco-romano ou um pé quadrado. Ele sempre vai ser um pé egípcio. Ele pode haver mudanças, que sentido? De ter calos, de estar em garra, enfim, nesses sentidos, né? De estar torto, estar virado, unha pequena, unha visível. Essas são as mudanças. A característica em si, ali o jeito do pé, como é o formato do pé, isso não muda. Você herdou isso, na sua família as pessoas também têm, e aí você vai viver e morrer com o pé egípcio, tá bom? Então grava isso. Tá com papel e caneta aí? Se você não tá, anota aí que eu vou falar para você. Pé egípcio é o formato. É como a pessoa ela funciona. É um programa, tá? Imagina que aquela pessoa é um programa que ela tem, que sempre vai ter, como um software, sempre vai ser daquele jeito, pé egípcio, tá? Não vai mudar nunca. Porém, tem coisas que é importante você saber. Existe pé egípcio dedo curto, existe pé egípcio dedo médio, existe pé egípcio dedo longo. Mas vocês vão perceber que são o mesmo formato. Tá? Sempre não vai fugir disso. Mas os dedos, eles significam o quê? Os dedos é como a pessoa ela vai comunicar o programa. Mas como é uma pessoa de pé egípcio? A pessoa de pé egípcio, o programa do pé egípcio é o seguinte: são pessoas perfeccionistas, tá? Pessoas objetivas e pessoas de personalidade forte. Então, é interessante que às vezes alguns terapeutas falam assim: Andréia, mas como assim perfeccionista? Vou explicar. Então, não é que o pé egípcio ele não gosta de errar. Não. Né? Ele entende isso. Tem aqueles que têm a personalidade forte e realmente são perfeccionistas. Porém, quando eu falo perfeccionista, é porque o pé egípcio, o programa do pé egípcio, detesta ser criticado. Ele não gosta de crítica. Então, para ele não ser criticado, o que ele faz? Eu vou fazer tudo perfeito para que ninguém perturbe a minha ideia. Então, ele é perfeccionista. E ele é objetivo. Né? Ele não tem. Não é como o pé greco-romano que vai por sistemas. Não. Ele é linear. O pé egípcio. Porém, como ele vai mostrar, como ele vai se comunicar, é pelo formato dos dedos. E essa comunicação
é uma comunicação interna para o externo. Então, dedo curto, ele vai comunicar com mais rapidez, porque o dedo curto ele é mais intenso. Então, vai ir mais rápido, ele vai sempre agir mais rápido, ele vai ser mais visceral, ele vai ter mais raiva logo, ele vai se irritar com muita facilidade. Porém, ele também vai implodir se ele tiver a unha redonda. Porque quando tem o hálux redondo, pé egípcio, dedo curto, ele não gosta de conflito. Ele não gosta, e ele é mediador também, ele é observador. Entendeu como que são essas coisas que tem que prestar atenção? Porém, um pé egípcio, a ponta da unha, né, quadrada, ele já vai ser direto, ele é meio que sem filtro. Ele é meio que sem filtro. Então, se ele tiver essa base aqui redonda, que nem como o pé egípcio, com o dedão assim redondo aqui e unha quadrada, o que vai acontecer? Ele não vai mostrar no rosto o que está acontecendo. Mas, se ele tiver que falar, ele vai falar de forma direta. Agora, se ele tiver essa base quadrada, a unha quadrada e o hálux reto, ele vai falar para machucar mesmo. E ele vai falar sem pensar, porque ele tem os dedos curtos. Então é tudo muito mais rápido, ele é mais intuitivo, o dedo curto. Por quê? Porque ele é rápido, então ele não pensa, foi, saiu, falou. Esse é o dedo egípcio, dedo curto. Porém, se ele tem as unhas pequenas, o que vai acontecer? Ele já vai se preocupar com o exterior. Então, por exemplo, ele vai se preocupar com o que vão pensar dele, ele vai preocupar com o julgamento, ele sempre vai querer estar fazendo parte de alguma egrégora, ele vai seguir ali as coisas que vêm de fora, porque ele tem medo do julgamento e ele tem medo de... Ele julga, mas ele tem medo de ser julgado. Então, quando tem as unhas pequenas. Porém, quando ele tem as unhas visíveis, ele é teimoso. Ele é teimoso. Por quê? Porque ele vai acreditar na própria intuição e ele vai para cima. Ele vai defender aquilo lá que ele acredita que é certo. Por isso também que dedos curtos, eles não gostam de injustiça. E principalmente no que diz a família. E se eles tiverem os dedos juntos, o valor da família é muito forte para eles. Então, se mexer com qualquer membro da família que ele goste, ele vai brigar. Porém, lembre-se que se ele tiver a unha redonda ou se ele tiver joanete, ele vai ser mais cauteloso. Então, olha quanta coisa a gente aprende com o pé egípcio. Dedo curto, eu estou só falando do dedo curto, falei um pouco das unhas pequenas e das unhas visíveis. Então isso é muito amplo, terapeuta, para você entender. Por isso que você tem que estudar para você saber fazer uma análise. Tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz para você fazer uma boa análise, lá você vai entender o que eu falei sobre o rapport, que é muito importante você aprender sobre isso também. Tá? Enfim, vai estar no YouTube, né? Vai estar. E então é muito importante você saber disso. Porém, existem pé greco-romano, dedo longo. Egípcio. Desculpa, egípcio. Pé egípcio, que é o que a gente está falando na aula aqui, né? Obrigada, Carol. Pé egípcio, dedo longo. Esses também têm a personalidade forte, tá? Eles não mudam. Porém, todo dedo longo precisa de mais informação. Então, o dedo longo, ele fica meio no e se, sabe? Ah, e se eu for fazer? Mas e se não der certo? Então, junta aí. Pé egípcio, dedo longo, eles já são perfeitos. Eles vão pensar para fazer as coisas. Então, o que vai acontecer? Eles vão demorar um bocadinho mais. Mas só um bocadinho, né? Então, os dedos longos são dessa forma. Se tiverem as unhas visíveis, vão colocar ali a sua intuição. São realmente mais teimosos.
Tá? E os dedos médios, já fala, né? Tudo quando a gente fala de médio, vem equilíbrio, né? Vem uma coisa assim. Por quê? Porque os dedos médios, eles realmente conseguem ter essa facilidade de ir para a intuição, ir para o emocional e ir para o intelecto. Já o dedo longo não consegue. Então, o dedo longo, ele sempre vai racionalizar tudo. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem os dedos longos, pé egípcio, e ela tem essa dificuldade do sentimento, assim, porque ela racionaliza, ela fica muito no intelecto, e ela questiona muito. Ah, por que disso? Ah, mas isso? Ah, mas eu não lembro da minha infância. Eu nunca parei para pensar. Olha que interessante, sempre vai falar essa frase. Eu nunca parei para pensar, porque se parar para pensar, aí vai ver que não racionalizou, vai falar, parece que não, né? Parece que não tinha muito sentimento, não tinha muito essa coisa. Por quê? Porque dedos longos, realmente eles vão pensar como que eu vou saber que eu tô amando essa pessoa, né? E se não for essa pessoa realmente que eu tô pensando? Então, terapeuta é importante você ter toda essa experiência, toda essa intuição, né? E entender como funciona, no caso que nós estamos falando aqui, do pé egípcio. E quando esses pés estão em dedos em forma de garra, então imagina, o pé egípcio, ele é mais objetivo, ele realmente tem a personalidade forte, ele é criativo, ele tem uma boa imaginação, ele tem o seu próprio jeito de ser, ele sente raiva, né? Ele sente raiva muito fácil, ele racionaliza também se ele for dedo longo, tá? O pé egípcio. Eles também, por implodirem, né? No caso dos dedos curtos, unha redonda, eles implodem. Então o que acontece? Tem mais problema de estômago, problema de intestino, né? Então eles sentem raiva. O pé egípcio, tá? Dedo curto, ele sente raiva, ele é impossível. Então, só que por vezes, lembra que eu falei da unha redonda? Às vezes você tem a unha pequena, o que ele vai fazer? Ele vai implodir. Então, quando ele implode, muita coisa ele engole, ele não fala. Ele vai falar mais, né? Embora ele seja um bom comunicador, ele vai falar mais. Se ele tiver a unha reta, aí ele vai ser mais direto mesmo. Porém, se ele tiver a unha redonda, ele vai falar, vai se comunicar, mas ele vai evitar conflito. Tá? E aí, se tiver calo no dedo do amor, se for dedo longo, que tiver calo no dedo do amor, como o dedo longo, ele precisa de mais informação, ele vai demorar mais para perdoar. Porém, também é mais sensível. Tá? A galera do dedo longo é mais sensível. Se tiver os dedos cheios, é porque tem muita energia. Então, eles vão conseguir, demora mais para fazer, mas quando entra no ritmo, eles seguem. Os dedos curtos, cheios, eles já vão lá e já vai resolver o negócio e vai como um trator para cima. Né? E os dedos longos, eles também vão. Se for fino, por exemplo, se for um dedo longo, fino, ele vai, mas ele para. Normalmente, as pessoas que têm dedos finos não são muito bons para liderança, porque se encontra alguém com a personalidade mais forte que eles recuam. Dedo fino, tá? Embora nós estamos falando de pé egípcio que tem a personalidade forte. Mas se tiver o dedo fino, ele vai, mas uma hora ele vai dar uma parada ali. Já se for cheio, ele vai bem. E os dedos curtos, cheios, eles também são, eles vão, às vezes dão uma parada, mas eles continuam ali, porque eles são ali constantes e são mais viscerais. Sempre lembre disso. Dedo curto vai ser sempre mais rápido, vai ser sempre mais visceral. Então a tendência de errar mais é maior. Por quê? Porque é mais impulsivo. Dedo longo, porém, demora mais, mas procrastina. Ah, como assim procrastina? Ele fica no e se? E se não der? E se for? E se faltar aquilo? E se não ficar completo? Então, às vezes, de tanto pensar e ficar ali, ele pensando, remoendo nos sentimentos, no pensamento, porque dedo longo, ele também fica ali com muito pensamento repetitivo. Tá? Então, aí o que acontece? Ele tende a procrastinar.
Então, não significa que todo dedo longo procrastina, mas é comum procrastinar. Assim como o dedo curto se auto-sabota. Por quê? Porque o dedo curto, quando ele vai fazer as coisas, ele faz rápido, aí não tem resultado. Aí ele fala, ai, não deu resultado, vou tentar de novo. Aí ele tenta de novo. Aí ele vê que não dá resultado. Aí ele fala, não vou fazer mais isso aqui não, porque não deu certo mesmo, agora não faço mais. Ou então, aí ele vai falar, porque eu sou assim mesmo, porque eu nasci desse jeito, por causa daquilo, entendeu? Então ele vai ficar se auto-sabotando. Já o dedo longo, ele vai ficar procrastinando. Ele pode até ir fazer, mas ele vai ficar procrastinando. Então, falamos hoje sobre os pés egípcios. Então, vamos recordar essa aula. Pé egípcio é o programa. É como a pessoa foi programada, que é hereditariedade, enfim, ela é daquele jeito, é o programa dela. Então, pé egípcio é como perfeccionista, ele é objetivo e ele tem uma personalidade mais forte. Pé egípcio. Como ele vai comunicar isso são os dedos. Dedo curto é rápido, é intenso. Dedo médio, equilíbrio. Dedo longo requer mais informação. Então, dedo curto vai usar mais a intuição. Dedo médio vai usar mais o emocional. Dedo longo vai usar mais o intelectual. Tá? Então, pode-se aprender a usar as nossas três habilidades que a gente tem no nosso cérebro. Aliás, todos nós usamos, tá? Isso é para todo mundo tem essa habilidade. Porém, dedos curtos usam mais a intuição, dedos médios conseguem algo mais abrangente e dedo longo vai usar mais o intelectual. Então não é que o dedo curto vai só usar o instintivo, não. Ele também vai pensar, ele também vai usar o córtex frontal. Mas é comum que eles sejam mais instintivos, que eles sejam mais rápidos. Tá? Então às vezes sente culpa mais rápido também. Por quê? Porque como é mais visceral, uma atitude mais rápida, a tendência é cometer mais erros. Mas não tem certo e errado. Mas nós podemos melhorar, né, dentro da nossa personalidade. Isso é uma coisa muito legal que a gente pode melhorar. Unhas visíveis é quando a pessoa usa a própria intuição, são pessoas mais teimosas. Tá? Unhas pequenas são pessoas que pensam mais no exterior, assim, no que na sociedade, na igreja, na religião, né? Então eu espero ter podido ajudar você nessa aula, né? Eu acho que eu não falei dos dedos tortos, né? Mas enfim, não muda isso no que eu estou falando do pé egípcio, tá bom? A minha aula hoje foi dos pés egípcios, então essa coisa do dedo torto pode estar torto para o passado, para dentro, ou como pode estar torto para o futuro. Né? Dedo virado é quando ele está virado, a pessoa pode estar rebelde ou submissa. Se for para fora do hálux, rebelde. Se for virado para dentro, a pessoa está submissa. Às vezes pode acontecer de somente algumas unhas serem visíveis e outras pequenas. Você segue o mesmo raciocínio. Aquele sentimento da unha, né, vai estar ali, a pessoa vai seguir a intuição. Se for pequeno, vai ser pensar mais na sociedade, né, vai ter medo mais do julgamento. A gente vai falar em outras aulas também sobre sentimentos, né, sobre alegria, tristeza, afinidade, afetividade, apego, amor, mas o importante é que hoje nós falamos desses pés egípcios, dedo longo, dedo médio e dedo curto. Então, a gente se vê na próxima aula. Se inscreve aqui no canal, dá um joinha aí, clica aí no gostei e fala pra mim aí, deixa aqui nos comentários se fez sentido pra você, se você tem alguma pergunta, como que eu posso te ajudar melhor nessa questão da linguagem dos pés. Se você gostou desse conteúdo, é muito importante pra mim, porque como você dá a sua opinião, eu vou melhorar, né? Ou eu vou acrescentar mais ainda naquilo que você quer como terapeuta. Então, nós estamos aqui para trabalhar junto. A minha missão é ajudar você, para que você ajude outras pessoas a terem melhor qualidade de vida e serem mais felizes.
Então a gente se vê aí na próxima aula. Um abraço para você e até breve.